Meu pai, ele tinha assim muito orgulho, porque de eu ter me formado, né? Porque ele não teve estudos, pouco estudo. Então, para ele, assim, quando ele via aquele álbum de formatura, então eu morria de vergonha. Todo mundo que chegava em casa, ele queria mostrar. Queria mostrar. Na Semana da Mulher, vamos conhecer a professora Marta Aparecida Ribeiro. Deixou a faculdade por estar desempregada, mas não desistiu. A professora Marta já levou seu conhecimento a milhares de jovens e hoje continua fazendo o mesmo com os adultos. A minha família era uma família assim bem estruturada, somos assim 6 irmãos, né? Já não tenho mais pais. Meu pai assim tinha muito orgulho de que a gente estudasse, mas infelizmente só eu que fui em frente, que quis estudar, né? As outras, umas casadas, outras não gostavam muito, mas tem uma vida estruturada. Tive assim uma adolescência normal, né? Digamos assim, pobre, né? Mas comecei a trabalhar com 18 anos, aí estudava, comecei a fazer serviço social, que era uma coisa que eu gostava muito, que eu pretendia, né? Mas fiquei desempregada, precisei parar, me frustrou muito. E aí, encontrando uma amiga, um dia, ela me disse assim: ah, Marta, olha, vai abrir aqui um curso de magistério, vamos fazer? Vamos fazer esse curso. Foi meados de 81, 82, no Henrique Morato. E comecei a fazer. No começo eu falava assim, sabe, será que eu vou conseguir? Porque acho que professora não, porque às vezes a gente será que os alunos, os pais, né, como eles vão olhar para mim, né? Você pensava nesse momento, desculpe te interromper, por você ser preta? Sim, pensava, falava assim, será que eu vou ser bem vista, né? Bem aceita, né? Essa seria a palavra. Mas fui. E depois eu comecei, acho que em 86, como estagiária, né? Na escola, no Odônio Bellini. E acho que foi 86. E no ano seguinte já consegui pegar classe. E aí foi assim, surpreendente, porque eu me apaixonei, né? Então, quando você gosta de uma coisa, eu fazia muito bem feito. Então, posso dizer que eu sempre fui muito bem respeitada, tanto pelos alunos como pelos docentes, né? Pelos gestores, graças a Deus, né? Nem tudo foi um mar de rosas. Ser uma professora preta fez com que algumas pessoas colocassem, mesmo que de forma velada, o preconceito e, junto, o pré-conceito. Foram 2 meses até provar sua capacidade. Um período de tristeza e até lágrimas. Só tive um problema, acho que foi em 2000 que eu não consegui aula aqui em Matão. Eu tive que lecionar em Araraquara. E era uma escola de centro, era meio elitizada, né? Então, como uma que ninguém me conhecia, negra, então as pessoas, assim, tive uma certa rejeição, digamos, né? Pelos pais não explícitas, mas pelos alunos sim. Aquele olhar de desconfiança, aquele olhar de cima e embaixo. Aquele olhar assim, mas será, né? Eu chegava de ônibus, né? Porque eu ia de ônibus, não tinha condição própria. Então, tudo isso parece ser tão mesquinho, né? Mas na cabeça de alguns, né? É muito importante. Mas, assim, aí eu demorei, assim, acho que foi no segundo semestre, quase que no final do segundo semestre, que eu consegui, certo? Mostrar que eu conseguia, que eu era capaz, né? Você teve que provar que você era capaz. Com certeza, eu tive que provar, né? E no final foi assim gratificante. Eu sofri bastante, chorei, né? Porque naquela época também era muito difícil, porque eu estudava em Taquaritinga
Aí eu tinha que sair de Araraquara com alguns professores que lecionavam lá, né? Então, saía de casa tipo 10, 10 e meia, chegava em casa meia-noite, né? Às vezes tomava da chuva, frio, passava fome, porque às vezes mudava o tempo. Então, mas passou. Foi difícil, mas passou, né? Depois consegui voltar aqui para Matão, né? E eu digo assim, que as melhores amizades que eu tenho, né, a grande maioria é do âmbito escolar, né, que são desde lá, tenho amigas desde quando eu comecei, né, então foi muito gratificante para mim. Né? Você me falou uma coisa que chamou a atenção, né? Do orgulho do seu pai. Todo mundo que chegava na sua casa, ele queria mostrar seu álbum de formatura. Você ensinou jovens e hoje ensina adultos no EJA. Você lembra dessa situação que o seu pai mostrava com todo orgulho? Ah, eu me lembro. Eu me lembro porque aí veio aquele álbum, né? Então toda visita que chegava falava assim: ah, minha filha é professora, né? Para ele é no máximo, né? Porque ele estudou muito pouco. Como é o máximo ser professor? Como é o máximo, né? Como é o máximo. Mas para alguns não, né? Infelizmente. Sim. Então, para ele era assim, ter aquela filha. Então, todo mundo que chegava era aquele álbum. Ah, Marta vai pegar o álbum. Então, às vezes eu me sentia até assim, meio que envergonhada de ter lá que buscar. Aí ele ficava contando, né? E da minha mãe também. Eu tenho uma memória assim dela, de que na época, quando eu comecei a fazer pedagogia, eu lecionava no Leopoldino, no Paraíso, né? Aí eu chegava, eu ia para casa, vinha de carona, parava assim meio que longe e tinha que descer até a rodoviária para pegar ônibus. Então ela pegava, enquanto eu tomava banho, ela fazia o meu prato e ficava abanando, né? Esfriando, para que eu pudesse me alimentar pelo menos um pouquinho, né? E também fico muito feliz também de hoje ver que o número de professoras negras, professores que cresceu bastante. E também no EJA, que o número de mulheres negras que voltaram a estudar.